Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós vamos abordar brevemente um critério de convergência para séries numéricas alternadas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que quer aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é apresentar um critério de convergência para séries alternadas. E antes de começar a estudá-lo, eu vou apenas mostrar por que é importante ter critérios de convergência. Veja, muitas vezes quando nós estamos trabalhando com séries numéricas, o primeiro objetivo é identificar qual é a soma da série. Só que, na prática, você somar infinitas parcelas de uma série é impossível. Portanto, o que muitas vezes acontece é, dado uma série numérica, eu vou buscar uma aproximação que me seja conveniente para a soma daquela série. Só que se eu vou buscar uma aproximação, eu devo partir do pressuposto que aquela série tem uma soma. E para ela ter uma soma, ela precisa ser convergente. Portanto, entre convergência e o valor da soma de uma série, é muito mais importante identificar se ela é convergente. Uma vez que eu sei que ela é convergente, existem outros algoritmos computacionais que me permitem identificar um erro adequado para a aproximação que eu quero, mesmo se eu desconheço o valor real da soma da série. É por isso, então, que os estudiosos de sequências de séries começam a se preocupar muito mais com critérios de convergência para, em seguida, se preocupar com a soma da série. Sendo assim, vamos estudar, então, um critério de convergência, agora considerando séries alternadas. E por série alternada, o que eu estou considerando é esta série definida pelo somatório para cá, indo de 0 até mais infinito, do termo menos 1 elevado a k vezes a índice k. E, em particular, esse a índice k acaba formando uma sequência de números reais positivos. É isso que eu vou definir como série alternada. A ideia da alternância ocorre no fato de que, de um termo para o outro, eu acabo alternando o sinal. Eu vou mostrar alguns exemplos para que isso fique mais claro. Então veja, no item A do exemplo 1, eu tenho uma série alternada. Perceba que ela fica 1, o próximo termo da soma é negativo, então menos meio, o próximo fica positivo, 1/3, o outro é menos 1/4, depois 1/5, menos 1/6 e assim por diante. E esta série eu posso escrever dessa forma, menos 1 elevado a k menos 1 vezes 1 sobre k, ou perceba que ao invés de começar no 1, eu posso começar com índice 0. Só que neste caso, a série se torna menos 1 elevado a k vezes 1 sobre k mais 1. E essa coisa de você reescrever uma série que originalmente está com o índice 1 para algo que começa no índice 0, sempre é possível. Você apenas precisa fazer um ligeiro ajuste no termo geral, mas se a série é alternada, você consegue mantê-la alternada da mesma forma. No item B, eu tenho a série que é 1 menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial e assim por diante. E a série é dada pelo somatório, para cá indo de 0 até mais infinito, de menos 1 elevado a k, vezes 1 sobre 2k mais 1 fatorial,
perceba que este termo é sempre positivo. Então, eu estou, de fato, com uma série alternada. Por fim, no item C, eu tenho a série 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6, que eu posso escrever como somatório para k indo de 1 até mais infinito, de menos 1 elevado a k menos 1 vezes k, e eu posso pegar esse índice e passar para zero, só que neste caso a série fica somatório para k indo de 0 até mais infinito, de menos 1 elevado a k vezes k mais 1. Como k mais 1 é sempre maior que zero, para todo k maior do que zero, então, de fato, eu estou trabalhando com uma série alternada. Portanto, os resultados que nós iremos apresentar e todo o nosso estudo vai se basear na análise de uma série que começa com o índice zero e o termo geral é menos 1 elevado a k, ou seja, elevado a esse índice, vezes um termo que é positivo para todo k. A fim de identificar um critério de convergência, então, para uma série alternada, eu vou começar a analisar um resultado muito importante que vai nos permitir construir esse critério. Este resultado é o teorema dos intervalos encaixantes, que no primeiro momento vai parecer que não há nada a ver com séries, mas depois nós verificaremos que esse teorema é que vai embasar o critério. O teorema dos intervalos encaixantes diz o seguinte: eu considero IN uma família de intervalos fechados da forma AN-BN, tal que, para todo N natural, o A índice N mais 1 a BN mais 1, esse intervalo, ele está contido no AN-BN. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, eu vou pegar uma família de intervalos fechados da seguinte maneira: eu pego o A0, B0. Na hora que eu pego o A1, B1, ele está contido dentro do A0, B0. Quando eu pegar o A2, B2, esse intervalo, ele vai estar contido no intervalo A1, B1 e, portanto, estará contido também no intervalo A0, B0. Ou seja, o próximo intervalo da família que eu estou considerando, ele estará sempre contido em todos os outros anteriores. Então, no fundo, é como se eu estivesse diminuindo intervalos, portanto, encaixando um dentro do outro. Além disso, eu vou supor que para todo número real positivo, existe um natural, tal que o Bn menos An fique menor do que R. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu pego uma família de intervalos encaixantes e, além disso, eu estou supondo que para todo número real positivo, eu vou encontrar um intervalo de maneira que a amplitude dele, que é dada exatamente por essa diferença, é menor do que esse número positivo. Ou seja, se eu pego 1, eu tenho um intervalo dessa família que a amplitude dele é menor do que 1. Se eu pego meio, eu vou ter um intervalo que a amplitude é menor do que meio. Se eu pego 0,001, eu encontro um intervalo dessa família que a amplitude é menor do que 0,001. Logo, o que eu estou dizendo é que a amplitude dos intervalos desta família está diminuindo. Uma outra forma de dizer isso, já que isso vale para todo número R maior do que zero, eu estou dizendo que a amplitude dos intervalos dessa família, à medida que eu estou avançando na sequência, está indo para zero. Nessas condições, o que eu vou mostrar é que tem um único x real, tal que esse x estará na interseção de todos os intervalos dessa família. A demonstração desse resultado não é difícil, mas ela é trabalhosa. Vamos a ela. Veja, para demonstrar isso, inicialmente eu tenho que observar o seguinte: como para todo n natural, o intervalo AN-BN contém um intervalo AN mais 1, BN mais 1, segue que
a sequência AN é crescente, e a sequência BN é decrescente. E deixe-me fazer aqui um desenho só para ajudar a mostrar essa ideia. Então, no fundo, o que eu tenho é o seguinte. Eu estou aqui com a minha reta real. Então, aqui eu tenho o primeiro intervalo, A0, B0. Quando eu construo o intervalo A1, B1, ele tem que estar dentro do A0, B0. Então, ele estaria aqui. Quando eu construo o intervalo A2, B2, ele está dentro do A1, B1. Então, ele estaria aqui. E assim por diante, até chegar no intervalo AN, BN. Perceba que, quando eu vou analisar os A índice N, o A0 é menor que o A1, que por sua vez é menor que o A2, e assim por diante. Portanto, a N é uma sequência crescente. Por outro lado, o B0 é maior do que o B1, que por sua vez é maior do que o B2, e assim por diante. Então, o BN é uma sequência decrescente. Além disso, uma outra coisa que eu quero observar é que para todo N natural, o AN ele acaba sendo menor que o BN, porque o AN e o BN formam um intervalo. O AN é o limitante inferior e o BN é o limitante superior. Portanto, a AN é menor que BN. E, por outro lado, o B0 ele é maior ou igual a todos os BN. Logo, no momento em que eu junto essas duas informações numa desigualdade só, o que eu estou dizendo é que o AN é menor que o BN e, portanto, ele fica menor ou igual ao B0. Portanto, quando eu pego o conjunto formado pelos termos da sequência AN, ou seja, o conjunto formado por A0, A1, A2 e assim por diante, o que eu consigo dizer é que este conjunto ele é não vazio e, além disso, ele é limitado superiormente. Neste caso, ele é limitado superiormente pelo B0. Agora, todo conjunto não vazio limitado superiormente admite um supremo. Então, A admite um supremo. E aí eu vou chamar esse supremo de alfa. Então, alfa é o supremo do conjunto A. Só para lembrarmos do que é o supremo ele é definido da seguinte forma. Quando eu mostro que um conjunto é limitado superiormente, significa que eu encontro pelo menos um termo que é maior ou igual a todos os elementos daquele conjunto. Este termo é chamado de cota superior. Só que cota superior não é única. Se eu acho uma cota superior, ela mais 1 é uma cota superior, ela mais 2 é uma cota superior e assim por diante. Ou seja, no momento em que eu acho uma cota superior para o conjunto, eu acho uma infinidade delas. A menor das cotas superiores é o que eu vou chamar de supremo. E aí há o axioma do supremo, que garante que todo conjunto não vazio limitado superiormente vai ter um supremo. Ainda, fixado um número i natural, ou seja, este i é fixo, eu vou supor que exista
um N natural, tal que o B índice I para este I fixo fique menor ou igual a AN. Daí, como o BI é um limitante superior de um dos intervalos da forma ANBN, eu posso dizer que o AI é menor que o BI, que por sua vez é menor ou igual a AN, e o AN é menor que BN, já que AN e BN também formam um dos intervalos da família que eu estou considerando. Logo, a partir dessa observação, eu concluo que o AI, BI, ele não pode estar contido em ANBN, já que, a princípio, o BI, na pior das hipóteses, seria igual a este AN, ou seja, quem está antes do BI não estaria neste intervalo. Então, esta inclusão não ocorre. E, além disso, o ANBN, este intervalo, também, pela mesma razão, não está contido em AIBI. E isto, pela definição da família, é um absurdo. Já que, dado dois intervalos desta forma, um deles deveria estar dentro do outro. Portanto, o que eu estou provando é que AN fica menor ou igual a BI, isso para todo N natural. Como este I é um elemento que eu fixei no primeiro momento, mas a escolha dele foi arbitrária, o que eu estou dizendo então é que B0, B1, B2 e assim por diante, todos esses elementos, eles são cotas superiores para o conjunto A, já que eles vão ser maiores ou iguais a todos os termos da sequência AN. Então, registremos isso. Daí, se eles são cotas superiores de A, significa que todos esses termos têm que ser maiores ou iguais ao supremo desse conjunto. E, por sua vez, o supremo é maior ou igual a todos os elementos que estão dentro do conjunto A. E isso vale para todo N natural. E perceba, isso significa que o alfa ele está dentro dos intervalos AN, BN para todo N. Ou seja, como o alfa está dentro de todos os intervalos daquela família, o alfa está dentro da interseção de todos esses intervalos. Ou seja, esta interseção não pode ser vazia. É isso que nós mostramos até agora. O que falta mostrar é que essa interseção só tem um elemento. Então, agora, eu vou supor que exista um beta que está nessa mesma interseção. O que eu espero concluir é que este beta é igual ao alfa. Daí, se ele está nessa interseção, a N, nós vimos que é menor ou igual a alfa e é menor ou igual a BN. E, além disso, a N é menor ou igual a beta, que por sua vez é menor ou igual a BN. Ou, o que eu posso afirmar é que a N é menor ou igual a alfa, menor ou igual a BN. E agora, multiplicando a segunda desigualdade, todos os termos por menos 1, eu vou ter que menos BN é menor ou igual a beta, que é menor ou igual a menos AN. Logo,
para todo n natural, o que eu estou concluindo, agora somando os lados dessa desigualdade lado a lado, é que AN menos BN fica menor ou igual a alfa menos beta. E aí deixe-me corrigir, porque aqui deveria ter um menos, que eu esqueci. Lembre-se que eu estou multiplicando todos os lados dessa primeira desigualdade por menos 1. Então ficaria menos BN, menos beta e menos AN. E continuando por sua vez, isso fica menor ou igual a BN menos AN. Veja, vou voltar uma tela só para mostrar o que eu vou fazer. Nesta primeira parte, eu vou colocar um menos em evidência. Então, quando eu coloco o menos em evidência, este AN fica negativo e este BN fica positivo. Portanto, eu tenho menos que multiplica BN menos AN. Isso fica menor ou igual a alfa menos beta, que por sua vez é menor ou igual a BN menos AN. Agora, utilizando uma propriedade de módulo, isso me leva a escrever que o módulo de alfa menos beta é menor ou igual a BN menos AN. E isso valendo para todo número n natural. Agora, dado um I natural, por hipótese, existe um n barra natural, tal que, quando eu considero o intervalo Bn barra e An barra e calculo a amplitude desse intervalo, isso vai ficar menor que 1 sobre I. E isto vale para todo I natural. Logo, o que eu tenho é o seguinte: de um lado, o zero fica menor ou igual ao módulo de alfa menos beta, que por sua vez acaba se tornando menor ou igual a Bn barra menos An barra em particular, e por sua vez isso fica menor que 1 sobre I. Ou, escrevendo numa desigualdade só, 0 fica menor ou igual ao módulo de alfa menos beta, e isso fica menor que 1 sobre I. Agora, como o limite para I tendendo a mais infinito de 1 sobre I é 0, segue do teorema do confronto o seguinte, veja, quando eu calculo o limite para I tendendo a mais infinito de 0, isso dá 0. Do outro lado, o limite também dá 0. Portanto, o limite de quem está no meio é 0. Só que quem está no meio não depende de I, porque é módulo de alfa menos beta. Portanto, o que eu estou dizendo é que módulo de alfa menos beta, isso é 0. Mas se o módulo de alguma coisa é 0, é porque esta coisa, ou seja, alfa menos beta, tem que ser 0. Mas se alfa menos beta é 0, então alfa é igual a beta. Portanto, você tem somente um único elemento na interseção daqueles intervalos todos. Neste caso, o elemento em questão é o alfa, que é o supremo do conjunto formado pelos limitantes inferiores dos intervalos que compõem a família que eu estou analisando. E com isto eu encerro esta demonstração. Uma vez tendo demonstrado o teorema dos intervalos encaixantes, agora podemos demonstrar qual é o critério de convergência que nós utilizaremos para séries alternadas. O critério é o seguinte: eu vou considerar esta série alternada, ou seja,
somatório para k indo de 0 até mais infinito, de menos 1 elevado a k, vezes um termo ak, onde este ak é sempre formado por números positivos. E além disso, eu vou considerar duas condições especificamente sobre esse termo ak. Primeiro, que ele forme uma sequência decrescente e que, além disso, o limite dessa sequência seja zero. Perceba que eu estou dando duas condições, portanto, para utilizar esse critério, eu tenho que verificar que essas duas condições acontecem. Então, eu tenho a série alternada, eu olho para o termo AK, o termo AK forma uma sequência decrescente cujo limite é zero. Se isso acontece, então a série alternada é convergente. Para onde ela converge é uma outra história, mas eu consigo garantir nessas condições que de fato ela vai convergir. A demonstração desse resultado é um pouquinho trabalhosa, porque nós vamos utilizar aqui no meio do caminho o teorema dos intervalos encaixantes. Mas, inicialmente, eu vou considerar a sequência dada pelas somas parciais de ordem par da série alternada. Isto é, eu vou considerar todas as somas com índice 2n. E isso vai ser o somatório para k indo de 0 até 2n da série alternada, cujo termo geral é menos 1 elevado a k vezes ak. Perceba que, no fundo, isto acaba sendo somatório para k indo de 0 até 2n menos 2, que eu estou pegando só as somas pares, portanto eu vou ter que pegar as somas contando de 2 em 2 para pensar no índice, de menos 1 elevado a k ak. Agora eu vou pegar o termo de ordem 2n menos 1, que seria o próximo, então fica menos 1 elevado a 2n menos 1. 2n menos 1 é um número ímpar, já que n é natural. Então, menos 1 elevado ao ímpar fica negativo. A índice 2n menos 1. E o próximo seria menos 1 elevado a 2n, ou seja, menos 1 elevado a um par, fica positivo. Então, mais a índice 2n. E isso, evidentemente, eu estou considerando para n maior ou igual a 1. Como o AK forma uma sequência decrescente, então eu sei que o A índice 2n menos 1 ele vai ter que ser maior ou igual ao termo da sequência que vem depois, ou seja, o A índice 2n. Como a sequência é decrescente, o que eu estou dizendo é que, à medida que eu aumento os índices, os valores da sequência, ou eles permanecem iguais, ou eles diminuem. Ou seja, o cara que está no índice anterior tem que ser maior ou igual ao termo que vem depois. Daí, o que eu estou dizendo é que o S2n vai ser a soma de ordem 2n menos 2. E agora, aqui, eu vou colocar um menos em evidência. Então, fica menos a índice 2n menos 1 menos a índice 2n. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Então, a S índice 2n vai ser a S índice 2n menos 2 menos este termo aqui. Como a 2n menos 1
é maior que A2N, essa diferença que está no parênteses é positiva. Portanto, a S2N vai ser a S índice 2N menos 2 menos alguém positiva. Portanto, isso fica menor ou igual a S índice 2N menos 2. O que é equivalente a dizer que a S índice 2N menos 2 é maior ou igual a S índice 2N. Logo, o que eu estou dizendo, perceba, à medida que eu aumentei o índice, o valor da sequência ou ficou igual ou diminuiu. Portanto, as somas parciais de ordem par, essas somas, de fato, elas formam uma sequência decrescente. Agora, eu considerei, no primeiro momento, as somas parciais de ordem par. Eu vou considerar agora a sequência dada pelas somas parciais de ordem ímpar. Da série alternada. Isto é, eu vou pegar S2N mais 1 agora. Isso, novamente, é o somatório para cá, indo de 0 até 2N mais 1, de menos 1 elevado a K, vezes AK, e por sua vez isso vai ser igual ao somatório para cá, indo de 0 até 2N menos 1, novamente quando eu estou analisando somas parciais, tanto de ordem par quanto de ordem ímpar, eu estou pegando somas contando de 2 em 2 elementos, por isso que eu paro justamente com 2 índices antes da série, cujo termo geral é menos 1 elevado a K vezes A índice K, mais, agora vai ficar menos 1 elevado a 2N, que é par, então fica positivo, por isso mais, A índice 2N. E depois, menos 1 elevado a 2N mais 1. 2N mais 1 é ímpar, então menos 1 elevado a ele fica menos A índice 2N mais 1. E isso eu posso escrever como S índice 2N menos 1 mais A índice 2N menos A índice 2N mais 1. Novamente, eu tenho que lembrar que a sequência AK é uma sequência decrescente, portanto, o A índice 2N é maior ou igual que o A índice 2N mais 1. Portanto, essa diferença que está no parênteses, ela é positiva. Logo, a S índice 2N mais 1 é o termo anterior somado com algo positivo. Portanto, eu posso dizer que ela fica maior ou igual a S índice 2N menos 1. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que, quando eu considero a sequência dada pelas somas parciais de ordem ímpar dessa série, o termo anterior é menor ou igual ao termo posterior. Portanto, agora eu estou com uma sequência crescente. Vamos registrar isso. Logo, S2N mais 1 é crescente. Além disso, o que eu quero observar é que se n for um número natural, então, quando eu calculo S índice 2N menos S índice 2N mais 1, isso aqui é a somatória para cá indo de 0 até 2N, de menos 1 elevado a K
a k, menos a somatória para k indo de 0 até 2n mais 1, de menos 1 elevado a k, a índice k. Agora perceba o seguinte, aqui eu vou ter o termo A0, que vai ser cancelado com o termo A0 aqui, por causa desse menos. Vou ter o termo A1, que vai ser cancelado com o termo A1. E assim por diante até chegar no termo A2n, que vai ser cancelado com o termo A2n aqui. No momento que eu cancelo o termo A2n, esta série, ou melhor, esta soma, terá acabado. Portanto, o que vai me sobrar é menos 1 elevado a 2n mais 1, porque esta segunda soma vai até 2n mais 1, vezes a índice 2n mais 1. E aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, menos 1 elevado a 2n mais 1 dá menos 1, porque 2n mais 1 é ímpar. Então aqui é menos, com este menos fica mais. Então no fundo isso fica a 2n mais 1. E pela definição de série alternada, eu sei que este termo é maior do que zero. Logo, o que eu tenho aqui, S 2n, ele é maior que S índice 2n mais 1. Daí, isso me permite construir uma sequência de intervalos. Vou mostrá-los aqui. Quando eu pego o n igual a 0, eu sei que S0 é maior do que S1. Então, vou escrever o primeiro intervalo. O primeiro intervalo vai de S1 até S0. Agora, eu vou olhar para este outro intervalo, S3 até S2. Perceba o seguinte, como S1 e S3 fazem parte de uma sequência crescente, que neste caso é a sequência dada pelas somas parciais de ordem ímpar, eu tenho certeza que S3 vem depois de S1. Por outro lado, S0 e S2, eles fazem parte de uma sequência decrescente, que é a soma parciais de ordem par da série. Portanto, eu tenho esta inclusão. Para ficar mais clara essa ideia, vou fazer um desenho aqui. Então, veja, eu sei que S1 é menor que S0. Só que S1 é um primeiro termo de uma série crescente. Portanto, o S3, que é o termo seguinte, vem depois. Por outro lado, S2 é o termo posterior a S0, só que agora numa sequência decrescente. Portanto, S2 estaria aqui. Logo, S3 a S2, esse intervalo está dentro de S1 e S0. Agora, eu fiz isso para n igual a 0, n igual a 1, vou considerar n igual a 2. Se n for igual a 2, então olhando para essa desigualdade, eu poderia afirmar que S4 é maior que S5. Portanto, eu teria esse intervalo, S5 e S4. Novamente, como as somas parciais de ordem ímpar formam uma sequência crescente, S5 é maior que S3. E por sua vez, como as somas parciais de ordem par formam uma sequência decrescente, S4 tem que ser menor que S2. Portanto, eu teria novamente essa inclusão. E eu poderia fazer isso para todos os intervalos que têm essa cara. Ou seja, S índice 2n mais 1 até S índice 2n. Então, eu estaria trabalhando com uma sequência, ou melhor, com uma família de intervalos encaixantes. Como, por hipótese, eu tenho que o limite para n tendendo a mais infinito de AN
isso é zero, então, quando eu calculo o limite para n tendendo a mais infinito de S2n menos S2n mais 1, perceba que aqui eu estou calculando o limite da amplitude daquela família de intervalos que eu construí, que são intervalos encaixantes. Isso, como nós vimos, é o limite para n tendendo a mais infinito. Essa diferença dá a índice 2n mais 1. Como é uma sequência decrescente que está indo para zero, esse limite aqui também é zero. Log do teorema dos intervalos encaixantes eu posso dizer que existe um único S real tal que para todo N natural este S é maior ou igual às somas parciais de ordem ímpar e menor ou igual às somas parciais de ordem par. Porque ele vai estar na interseção de todos aqueles intervalos encaixantes. E os intervalos encaixantes que construímos têm como limite inferior um cara da forma S2n mais 1 e limite superior um cara da forma S2n. Agora eu vou voltar uma tela só para mostrar uma outra coisa que acontece com este S. Perceba, o S está aqui no meio. E olha só que curioso. O S, então, está no intervalo S1 e S0. Portanto, o S está entre S0 e S1. Por outro lado, perceba que o S2 é menor que o S0. Portanto, o S também está entre S1 e S2. Agora, quando eu considero o S3, ele é limite inferior de um dos intervalos encaixantes. Portanto, ele é menor que S2. Portanto, o S está entre S2 e S3. Quando eu considero o S4, ele é limite superior de um dos intervalos encaixantes. Portanto, o S está entre S3 e S4. E dessa forma ele está entre S4 e S5, entre S5 e S6 e assim por diante. Vou registrar isso. Ainda para todo N natural, S está entre Sn e Sn mais 1. Perceba que aqui eu não consigo escrever como um único intervalo, porque ora esse Sn vai ser um termo da soma de ordem ímpar, ora vai ser um termo da sequência da soma de ordem par. Então, por isso que eu não consigo escrever como um único intervalo, mas apenas consigo dizer, entre S0 e S1, o S vai estar lá. Entre S1 e S2 também, e assim por diante. Assim, eu posso escrever o seguinte. Quando eu calculo o módulo de S menos Sn, isso fica menor ou igual ao módulo de Sn menos Sn mais 1. E por que eu posso afirmar isso? Como S está entre Sn e Sn mais 1, então, pensando que ele está no intervalo que tem esses dois elementos como limitantes, a distância entre S até Sn tem que ser menor do que a distância entre Sn mais 1 e Sn, já que o S está entre esses dois valores. É por isso que eu escrevo essa desigualdade. Quando eu escrevo módulo de S menos Sn, eu estou calculando a distância de S até Sn.
E quando eu escrevo o módulo de Sn menos Sn mais 1, eu estou calculando a distância entre Sn e Sn mais 1. Como S está entre esses dois valores, a distância entre um deles não pode ser maior que a distância entre eles dois. Por isso que essa desigualdade é verdadeira. Ora, mas aqui eu tenho duas somas parciais. Isso é o somatório para k indo de 0 até n. De menos 1 elevado a k, a índice k, menos o somatório para k indo de 0 até n mais 1, de menos 1 elevado a k, a índice k. E aqui irá acontecer o seguinte: o termo A0 vai ser cancelado com o termo A0 negativo aqui. Quando eu calcular k igual a 1, eu vou cancelar com k igual a 1 aqui. E vou fazer isso até chegar em k igual a n. Portanto, isso será igual ao módulo de menos 1 elevado a n mais 1 vezes a índice n mais 1. Agora, perceba o seguinte. Como eu estou calculando o módulo do produto de 3 elementos, eu posso quebrar em 3 módulos, que são o módulo de menos 1, vezes o módulo de menos 1 elevado a n mais 1, vezes o módulo de a índice n mais 1. Perceba o seguinte agora. O módulo de menos 1 é 1. Menos 1 elevado a n mais 1, ou dá 1 ou dá menos 1. Em módulo continua 1. E a índice n mais 1 é positivo, portanto, em módulo ele continua positivo. Então, isso é a n mais 1 apenas. Agora, como o limite para n tendendo a mais infinito de a n mais 1 é 0. E, além disso, eu tenho essa desigualdade, então, novamente, do teorema do confronto, que o módulo de S menos Sn, quando eu calculo o limite disso para n tendendo a mais infinito, que isso é 0. Ora, mas S é um valor constante. Então isso só faz sentido, mas isso só faz sentido se este Sn estivesse aproximando de S, ou seja, o limite para n tendendo a mais infinito de Sn é igual a S. Mas o Sn é a soma parcial de ordem n da série alternada. Ou seja, eu estou dizendo que o limite dessa soma parcial está indo para um determinado S. Quando isso acontece, eu digo que, por definição, a série é convergente. Ou seja, isso é equivalente a afirmar que a série alternada ela é convergente. E, nesse caso, sua soma vale exatamente este S. E isso era precisamente o que nós queríamos demonstrar. Existem algumas observações que eu gostaria de fazer. A primeira é que o resultado que nós demonstramos, ele estabelece um erro de aproximação entre a soma da série e sua soma parcial de ordem n. Perceba que no meio da demonstração, nós caímos em módulo de S menos Sn é menor ou igual a índice n mais 1. Este Sn é exatamente essa soma parcial de ordem n. Então, com isso, eu consigo definir já um erro de aproximação entre a soma parcial e a série como um todo. Além disso, de acordo com a nossa demonstração, também é possível verificar que o limite para n tendendo a mais infinito da soma parcial de ordem ímpar, que isso vai para a soma da série. E por que isso acontece? Então, vamos por partes. Veja, no primeiro momento, eu vou considerar este conjunto, um conjunto S grande, que é formado, então, por uma sequência, que é a sequência dada pelas somas parciais de ordem ímpar
da série alternada. Perceba o seguinte, quando nós demonstramos o critério, nós verificamos que esses elementos em particular eram os limites inferiores dos intervalos encaixantes. E aí nós vimos na demonstração do teorema do intervalo encaixante que o único elemento que está em todos os intervalos encaixantes é o supremo deste conjunto. Em particular, neste caso, o supremo é a soma da série. Por outro lado, nós também observamos que essa sequência é uma sequência crescente limitada superiormente. Isso também usando a analogia com que vimos o teorema dos intervalos encaixantes. E aí, quando nós temos uma sequência formada por elementos, uma sequência crescente e que é limitada superiormente, esta sequência converge para o supremo deste conjunto. Eu não vou demonstrar esse resultado aqui, mas vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu provo exatamente isso. Portanto, como o supremo da sequência formada pelas somas parciais de ordem ímpar da série alternada era justamente a soma da série, então o limite dessa sequência, ou seja, dessas somas parciais, também precisa ser obrigatoriamente a soma da série. Agora, quando eu pego a soma parcial de ordem ímpar da série alternada, isso é escrito por A0 menos A1 mais A2 menos A3 até chegar no termo de ordem 2n mais 1. Perceba que eu posso separar essa soma parcial da seguinte forma. Eu somo de maneira positiva todos os termos de ordem par, ou seja, A0, A2 e assim por diante, e tiro a soma dos termos de ordem ímpar, A1, A3 e assim por diante. Escrevendo isso de maneira geral, eu tenho então o somatório para k indo de 0 até n de A índice 2k, menos o somatório para k indo de 0 até n dos termos A índice 2k mais 1. Como eu estou trabalhando com uma soma finita, eu posso colocar isso tudo dentro do somatório. Como o limite para esta sequência existe, eu posso dizer então que o limite para este somatório infinito também existe. Isso quando eu faço n tendendo a mais infinito. Ou seja, o que eu estou concluindo é que a soma da série alternada nada mais é do que a soma indo de k de 0 até mais infinito, de A índice 2k menos A índice 2k mais 1. Se por acaso essas duas séries forem convergentes, então eu posso quebrar esse somatório como sendo esta primeira série menos a segunda. Mas isso só vale se essas duas séries que estão abaixo aí da sua tela, elas forem ambas convergentes. Portanto, nessas condições, o que a gente pode afirmar também é que a soma da série alternada é a diferença entre a soma dos termos de ordem par e a soma dos termos de ordem ímpar, considerando que a soma dos termos de ordem par e a soma dos termos de ordem ímpar formem séries também convergentes. Para finalizar nossa conversa, eu quero apenas analisar este exemplo 1. Eu vou verificar se essa série é uma série alternada, dada pelo somatório para k indo de 2 até mais infinito, de menos 1 elevado a k, vezes 1 sobre ln de k, se essa série é divergente. Então, a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Como 1 sobre ln de k, ela é positiva para todo k natural para k maior ou igual a 2, então a série para k indo de 2 até mais infinito, de menos 1 elevado a k, vezes 1 sobre ln de k, esta série é alternada.
Perceba que é necessário verificar isso antes, porque o critério que eu vou adotar aqui é um critério que só vale para séries alternadas. Então eu tenho que garantir que este termo aqui, que está multiplicando esta parte que acaba alternando o sinal, que este termo ele é positivo. Se ele não fosse, eu não poderia aplicar o critério da série alternada aqui. Ainda, se eu pego dois números naturais, que eu vou chamar de K1 e K2, ambos maiores ou iguais a 2, temos que, nessas condições, se o K1 é menor que K2, vou colocar menor ou igual, então o ln de K1 é menor ou igual a ln de K2, porque a função ln é uma função crescente. Logo, quando eu inverto, eu concluo que 1 sobre ln de K2 é menor ou igual a 1 sobre ln de K1. E perceba que isso me leva ao fato de que a sequência 1 sobre ln de K para K maior ou igual a 2 é decrescente. Vamos registrar isso. Assim, a sequência que eu vou chamar de AK, dada por 1 sobre ln de K para K maior ou igual a 2 e K natural, é decrescente. Ainda, quando eu calculo o limite para K tendendo a mais infinito de AK, isso é o limite para K tendendo a mais infinito de 1 sobre ln de K. Quando K vai para mais infinito, ln de K vai para mais infinito. 1 sobre algo que está indo para o infinito, no limite vira 0. Portanto, veja só, com essas três informações, eu consigo falar algo sobre esta série. Veja, no primeiro momento, quando eu percebo que este termo forma de fato uma sequência positiva, eu estou com uma série alternada. Além disto, esta sequência ela é decrescente e o limite dela quando K vai para o infinito é 0. Então, nessas condições, tendo verificado isso tudo, eu posso afirmar que esta série é uma série alternada convergente. E mais uma vez, eu insisto no fato de que, quando nós vamos avaliar convergência ou divergência de uma série, é preciso verificar, ao adotar um critério, se a série com a qual você está trabalhando, de fato, assume todas as hipóteses daquele critério. Isso é muito importante e é um erro muito comum quando estamos fazendo esse tipo de análise, em considerar uma hipótese e ignorar as demais. Na realidade, é preciso verificar todas as hipóteses daquele critério que você está utilizando. Bem, era isso que eu queria discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!